Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui num ambiente diferente, como vocês podem perceber, estou na SPX e vim a convite do Pedro, do Bernardo Remy, do time da SPX, um convite que muito me honra para falar sobre fundo imobiliário, falar sobre mercado imobiliário, com uma pessoa de alto nível, Pedro Daltro. Para vocês que vão acompanhar hoje essa nossa gravação, um assunto sobre fundos imobiliários, aqui para vocês da Levante, também da SPX. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Souza, sou analista de fundos imobiliários da Levante e hoje estou aqui com o Pedro Daltro. Pedro, um prazer estar com você mais uma vez falando sobre FIIs. Bem, você pode se apresentar para o pessoal, saber um pouquinho mais de você? Posso. Eu sou o Pedro Daltro, sou sócio aqui da SPX, comando a vertical de imobiliária, né, de real estate. Estamos aqui há 3 anos, foram 3 anos bastante intensos. Antes de vir para cá, fui CEO da Sim PropTech, que é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas em bolsa. Fiquei 6 anos lá e participei também do início da BR Properties, da fundação até a primeira venda. Bom, já deu para ver que hoje a conversa vai ser de alto nível, né? Já estou até pressionado, porque conversar com gente assim não é todo dia que acontece, então a gente até sobe a régua aqui. Bom, Pedro, vamos lá. Explica para a gente um pouco mais dessa JV que vocês têm aí com a Sim, essa parceria Sim-SPX. Não, claro, a gente tem uma gestora cujo capital é dividido 50% SPX, 50% Sim. Foi o jeito que a gente achou na época de criar esse negócio. Conseguimos uma alocação de capital de ambos para iniciar essa joint venture e a gente tenta juntar dois fatores que para mim são cruciais no retorno de um investimento imobiliário. A macroeconomia com a experiência de localização e de desenvolvimento de ativos imobiliários. Vamos falar um pouco agora então da casa SPX. Você explicou da JV. Apresenta um pouco a SPX, o pessoal conhece muito pela figura em especial do Xavier, super conhecido. Comenta um pouco aí onde que vocês estão, o que vocês estão fazendo, alguns veículos da casa. A gente é uma gestora que tem 13 anos de existência, né? Já pegamos vários ciclos aqui no Brasil. Os fundadores têm mais de 30 anos de experiência no setor financeiro. A gestora hoje tem 60 bi de ativos. Estamos com 2 escritórios aqui no Brasil, São Paulo e Rio, Nova York, Londres, Portugal e Singapura. Grande parte hoje do AUM é macro, mas a gente, desde 2016, vem abrindo mais as áreas de atuação. Então, começou com o macro, depois fomos para ações, crédito, imobiliário, private equity e investment solutions. Bom, legal, deu para entender muito bem agora sobre a dinâmica da gestora, sobre a JV. Uma rápida pincelada sobre os fundos de real estate que você tem, depois a gente vai voltar para falar mais sobre eles, mas só para dar uma geral para o pessoal do que vocês estão fazendo aqui, da cozinha de vocês hoje. Tá bom, não. Nós temos 3 fundos, um específico para um investimento em Portugal, desenvolvimento de casas de alto padrão na região do Algarve. Temos um fundo local que faz desenvolvimento logístico e residencial. Esse fundo começou em final de 2021. E temos o SPX S11, que é um fundo multi-estratégico que pode investir numa gama mais ampla de ativos imobiliários, que nós começamos no terceiro trimestre de 22 e no terceiro trimestre do ano passado a gente aumentou um pouquinho ele, fazendo uma oferta aqui no mercado local. Hoje ele tem um patrimônio de mais ou menos uns 200 milhões. E para o pessoal aí que é assinante da Levante, conhece a Levante, a gente cobriu a primeira emissão do fundo, depois a gente cobriu o follow-on do fundo. O fundo está presente em algumas carteiras automatizadas da Levante e ele passou recentemente a compor o IFIX nessa última mudança de rebalanceamento que a gente teve do índice. É um fundo aí que já está perto dos seus 10 mil cotistas, né, Pedro? Exatamente. E tem aí os 200 milhões, uma liquidez média, enquanto a gente grava esse podcast, perto dos 600 mil reais por dia aí de ADTV de 30 dias. Então é um fundo que tem ganho bastante tração e hoje roda com um pequeno desconto em relação ao seu valor patrimonial. Mas depois a gente volta a falar mais do SPX S11 e também de outros veículos e outros planos. Só uma curiosidade aqui, Algarve em Portugal é uma região bem conhecida na Europa, é um destino de verão ali dos europeus. Está ficando cada vez mais badalado, estão fazendo aí um residencial de alto padrão lá. É isso? Exatamente. Eles lá no Algarve, eles dizem, olha, aqui é um lugar que faz sol 300 dias por ano, dos 360
e 5 dias 300 faz sol. Isso para o mercado europeu é bastante relevante. Bem, Pedro, então agora a gente vai falar um pouco sobre a indústria de fundos imobiliários. A gente teve agora o boletim mensal de FIIs da B3, que veio com 2,5 milhões de investidores, sendo que no mês de janeiro de 24, um pouco mais de 80 mil novos investidores pessoa física. Se a gente puxar em retrospectiva da série de 2020 até agora, é o maior patamar de novos entrantes no único mês, 80 mil, uma marca super expressiva, taxa de juros caindo. O que você espera da indústria, além de novos investidores, captação, crescimento da indústria e até mesmo maturidade, governança? O que você está esperando da indústria no todo de fundos imobiliários? Realmente foi um número bastante expressivo, né? Hoje, só o fato de já termos 2,5 milhões, 2 milhões e 600 mil investidores já causa um número que chama bastante atenção. Eu acho que isso vai evoluir. Eu acho que eu não ficaria surpreso se nos próximos 3 anos a gente não dobrasse. A gente visse 5, 6 milhões de investidores nessa indústria, entre os vários motivos, mas o principal é que nós vamos viver nos próximos 2, 3 anos com juros mais baixos, que é uma coisa muito relevante no valuation de um imóvel, né? Quanto mais baixo os juros, melhor e maior a apreciação do imóvel. Então, eu acho que nós vamos ver nos próximos 2, 3 anos uma gama de novos fundos sendo aberto, com teses diferentes, né? A gente tem as teses dos fundos de papel, elas já estão mais ou menos bem representadas em bolsa. Tijolo, tem algumas classes que também estão muito bem representadas, mas tem outras que ainda têm um espaço enorme para se desenvolver. Então, eu acho que não é nenhuma surpresa se a gente, nos próximos 2, 3 anos, tivermos 5, 6 milhões de cotistas. Eu sigo muito bem essa linha do Pedro, tá? Também concordo bastante. Se a gente for olhar de 21 para 22, um ano super difícil, a base cresceu um pouco mais de 30%. De 22 para 23 também não estava fácil, foi um ano relativamente desafiador. A gente cresceu também perto de 30%, e de 23 agora para 24, né? A gente olha de janeiro de 23 para janeiro de 24, aumentou em perto de 25%. E antes de entrar nessa questão de isentos, ia te perguntar sobre emissões, o que você está achando, e se você puder deixar um recado para o investidor, o que você acha que ele deveria mais se atentar numa emissão? Eu acho que a governança. Se aquele fundo tem ou não boas práticas de governança, porque isso é que vai determinar no futuro, quando a indústria passar, o mercado sobe e desce, o imóvel flutua de preço para cima e para baixo, mas isso evita muita dor de cabeça, no caso, no mercado de baixa. Porque quando o mercado está de alta, tudo funciona. Eu antevejo que a gente vai ficar no mercado de alta por um bom tempo. Eu acho que a gente está na metade de um ciclo de alta. Essa subida de juros, esse ciclo começou lá por 2017, você pode pegar todos os indicadores de 17 até 19, depois veio o Covid e esse período de alta de juros que foi um platô, né? Na verdade, dentro de uma subida, e eu acho que agora a gente vai retomar essa apreciação de preços e mais dinheiro vindo para o setor. Entretanto, a gente sabe que em algum momento a gente vai ter recurso. No futuro, daqui a 4, 5, 6 anos, você pode ter uma alta de juros que traga uma depreciação dos ativos imobiliários. E aí que você vai ver quem tem boa governança e quem não tem. Então, minha primeira recomendação, quando eu falo de governança, é quais são os quórums, os conflitos, como se eles estão delineados, os fatores de risco que aquela emissão tem. Eu acho que isso vai ser crucial para quando a gente enfrentar um potencial ciclo de baixa. Bom, dado esse recado de atenção sobre governança, sobre emissão, sobre o crescimento da indústria, então a gente está num cenário positivo para fundo imobiliário, a indústria vai continuar crescendo, você tem bons fundos à disposição, fundos com desconto, veículos isentos, que é super atrativo. Então a gente está gostando muito desse modelo, desse momento do mercado de fundos imobiliários. Vamos comentar agora as mudanças legais que a gente teve recentemente, tanto de fundos exclusivos e também dos CRAs e CRIs. Dando um passo para trás, eu acho que esse momento da indústria, nos últimos 30 anos, eu acho que nós estamos num ano dos mais promissores, porque a gente tem duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. É a queda de juros, que naturalmente já faria aumentar o fluxo de dinheiro para o setor imobiliário, e o segundo, essa questão das isenções. Então, a gente teve, no final do ano, duas mudanças relevantes, né?
a primeira tributação dos fundos exclusivos, então parte desses recursos podem se mover para o setor imobiliário, e o segundo, a regulamentação dos CRIs, quer dizer, fechando o escopo de transações que você pode secretizar via CRI. Então, eu acho que essas duas mudanças, mais o fato que a gente está tendo juro para baixo, vai, ou pode dar, não vou dizer vai, porque pode dar um bom impulso para o setor imobiliário em 23, em 24, 25 e 26. Depois daí, eu acho que já é muito difícil de fazer qualquer previsão. E agora eu vou te fazer uma pergunta, Pedro. Você que sempre trabalhou agora, né, sempre com real estate, uma parte em SA, outra parte em fundo imobiliário. Dá uma sugestão, fala para as pessoas agora, o que você acha, tá? Qual que é o melhor para você, para o investidor entrar? Via SA ou via fundo imobiliário? O que você acha que é mais tranquilo? Eu acho que, dependendo da classe que o investidor tiver, se você estiver falando de investidor pessoa física, você tem uma vantagem dos FIIs, que é o fato deles serem isentos, né? Os FIIs pagam, usualmente, grande parte do seu fluxo gerado em dividendos, né? Você tem que pagar até 95% do caixa gerado em dividendos, enquanto as companhias abertas, às vezes, eles retêm esse ganho para reinvestir e apostar num crescimento. Eu acho que essa seria a grande diferença entre esses dois. Então, não tem um melhor e um pior, depende, se você é pessoa jurídica, você talvez não tenha isenção no fundo imobiliário, e aí um jeito de tentar ganhar dinheiro no setor imobiliário é comprando a ação de uma empresa aberta. Se você é pessoa física, você tem isenção no fundo imobiliário e você tem um gestor que vai focar na geração de dividendos mensais, dado que você tem que pagar 95% do resultado via dividendos num período máximo de 180 dias. Muito bom, pessoal. Explicação clara, precisa, objetiva, rica em detalhes para todo mundo. Vamos voltar aqui, Pedro, para a parte de crédito. Comenta um pouco aí dessa mudança que a gente teve de CRAS e CRIs. Você já falou um pouco dos fundos exclusivos, agora os CRAS e os CRIs, que a gente teve essa mudança de regulamentação. Você acha que vai, eu tenho recebido muito essas perguntas, será que vai reduzir a quantidade de spread, porque vai aumentar a demanda, uma vez que você vai ter menos tipos de CRIs e CRAS? Qual que é a sua leitura de cenário aí para isso? Eu acho que não, Felipe. Eu acho que a gente ainda vai ter períodos, pelo menos nos próximos 12 meses, com spreads mais ou menos no nível que nós vemos hoje. E eu acho que isso acontece porque o setor está mudando a forma de se financiar. Então, se você pegar, 5 anos para trás, grande parte do financiamento para o setor imobiliário vinha do dinheiro de caderneta de poupança. O ano passado, as cadernetas de poupança perderam mais ou menos 88 bilhões de reais de saída de dinheiro. Foi o terceiro ano consecutivo de saída de dinheiro de caderneta de poupança. E a gente está vendo do outro lado uma série de emissões de CRIs para o setor imobiliário e o nascimento de fundos imobiliários para investir no que o pessoal chama comumente de fundo de papel, né? Eu acho que você vai ter um dinheiro que sai de poupança sendo substituído por um dinheiro que chega via CRIs. Então, essa mecânica vai deixar os spreads altos ainda. No médio e no longo prazo, eu acho que esses spreads vão fechar e vai trazer um retorno positivo para quem investir em CRI, CRA e nesses ativos isentos hoje. Bom, excelente, pessoal. Então, aquele medo que você tinha de cair o spread, será que meu CRI vai pagar menos? Será que o meu fundo de papel vai pagar menos? Pode pagar menos, mas muito mais por conta de controle da inflação e queda da Selic do que por eventualmente uma redução dos spreads em relação à NTN-B ou de novas originações com spreads menores por um aumento de demanda. Ficou bem claro esse ponto? A gente vai chegando na nossa reta final, nosso programa aqui. Vamos comentar agora um pouco sobre o SPXS, o fundo listado, o fundo que é mais conhecido pela indústria. A gente viu recentemente no último relatório do gestor uma nova aquisição de um CRI, taxa IPCA mais 10. Comenta um pouco desse risco. Muita gente fala assim, putz, IPCA mais 10 daí é um high yield, mas tem uma grande diferença dos fundos estruturados em relação ao crédito privado, que aqui você consegue fazer amarras de estrutura que mitigam tanto o teu risco, você tem tantas garantias colaterais, que o pessoal costuma chamar, que te dá uma segurança maior para o investidor. Então, a gente tem um fundo, você tem uma carteira de crédito que já está com 2 anos, nunca teve nenhum problema de crédito e você já tem uma taxa elevada, né? Um IPCA mais 8, um IPCA mais 9, agora esse IPCA mais 10. Comenta um pouco sobre originação, estruturação e a segurança da sua carteira para o pessoal. A gente tenta fazer desse fundo
uma tese macro, né? Então a gente faz uma análise de cima para baixo, né, que o americano chama de top-down, e a partir daí a gente vai descendo e escolhendo os ativos que nós queremos investir. Então a gente nos últimos 12 meses focou muito na carteira de crédito, porque com o evento Americanas no início do ano passado, os spreads de crédito abriram. Como a gente entrou o ano com muito caixa, foi uma estratégia nossa de segurar um pouco o caixa para poder se aproveitar de spreads mais elevados. Quando veio esse evento Americanas, os spreads abriram, ou seja, ficaram mais altos, e aí a gente começou a investir. Isso explica boa parte do resultado do ano passado. A gente fez duas apostas, uma de que os spreads estavam altos e eles iriam fechar, e nós iríamos ganhar dinheiro com isso, e a outra em ações imobiliárias, porque elas também têm uma correlação muito grande com os juros. Então a gente acabou, com a queda da Selic ao longo do ano passado, se aproveitando desse ganho que ocorreu no SPX S11. Para 2024, eu acho que vai ser uma estratégia mais do mesmo. Eu acho que a gente vai se aprofundar mais na tese de crédito. Nós estamos buscando aqui fazer CRIs de término de obra, porque você consegue ter um duration, né, curto no financiamento que você está fazendo. Você consegue ainda spreads de duplo dígito, né, como você deu o exemplo aí de IPCA mais 10, mas a gente está fazendo com IPCA mais 11, 12, CDI mais 5, CDI mais 6. A gente consegue entrar nesse segmento que os bancos estão deixando, né? Os bancos, com a saída do dinheiro de poupança, os bancos estão privilegiando o crédito para o tomador final e não o crédito para a construção. Mas só vai ter crédito para o tomador final se alguém financiar a construção. Então a gente está entrando nesse vácuo que a indústria, esse vácuo de financiamento imobiliário que hoje está mais difícil. A gente sempre se preocupa em ter um colateral, né? Ou seja, garantias, seja do imóvel, seja dos recebíveis da empresa, aval dos incorporadores que estão desenvolvendo aquele projeto. Então você acaba tendo um duration curto, spread alto e ativos com garantia. Eu acho que essa combinação é o que você vai ver no SPX S11 ao longo de 2024. Bom, excelente, pessoal. Papo super qualificado hoje que a gente teve aqui com o Pedro Daltro na SPX. Eu quero agradecer aqui mais uma vez o convite, fico à disposição, é um prazer estar aqui com você, Pedro, um prazer estar aqui falando para o pessoal da SPX, para os clientes, para os investidores e também para você, cliente da Levante que está acompanhando aqui nosso canal no YouTube. Até o próximo vídeo e tchau!